Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto. Estamos no ar com o Jornal da Rede Alesp. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Jeremias Gomes e vou ficar com você durante toda esta manhã. E acompanhando aqui o nosso jornal... Caterina Schutt, bom dia a todos os telespectadores aqui do Jornal da Rede Alesp. Está começando, então, o nosso jornal diário, né, Jeremias? Pois é, vamos levar as principais notícias do dia, muita informação para você e, claro, as principais informações aqui do Parlamento Paulista, né? Nós estamos na cobertura diária aqui das informações relativas ao combate ao coronavírus e preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do novo coronavírus. É isso mesmo, Jeremias. E no jornal de hoje teremos entrevistas com especialistas de vários setores, vamos conversar também com parlamentares, vamos falar sobre os trabalhos aqui do Legislativo Paulista que acontecem em plataforma digital. Então, tudo que o nosso telespectador precisa saber que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e também no mundo todo, claro, pela internet. Isso e quem mesmo. acompanha, gosta das informações aqui do Parlamento Paulista, tem acompanhado muito, não é, Keitinha, ambiente virtual, principalmente as reuniões do plenário, que na semana passada voltaram aqui presencialmente, né? E agora tem um projeto de resolução para ser votado para que seja estabelecido se vai continuar em ambiente virtual ou não. E você vai acompanhar todas essas informações, as comissões, né? Temos aí a CPI das fake news, diversas comissões. Tudo isso a gente vai trazer aqui no jornal para você. Exatamente. Vamos a um giro informativo via Skype. Já é isso ou daqui a pouco? Então vamos chamar o Sérgio, Nosso que já colega. está aí. Bom dia, Sérgio. Tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Caterina. Bom dia, Jeremias. Bem-vindo aí ao nosso Jornal da Rede Alesp, Jeremias. E a Caterina, que hoje estão aí à frente da apresentação do jornal, né? Isso mesmo. Bom, é o seguinte. Primeiro, né, bom dia aos dois. Segunda-feira com sol, né? Ainda bem, né? Porque mesmo com o sol tá friozinho, né, Jeremias, né, Kate? Tá com tempo... É verdade, né, mas esse inverno mas tá o bem sol atípico, ajuda, né, Sérgio? Esse inverno tá bem Hein? atípico. Esse inverno nosso tá bem atípico, sim. né? Dias tão bonitos que tem feito, dias ensolarados, a gente até estranha, né? Não, mas com friozinho, né? Você percebe, você sente o frio, tudo, mas o sol, né, ameniza Radiante. um pouco esse frio, né? Ajuda verdade. um pouquinho, não tá aquele sol. Claro, a gente ainda tá aí, né, nessa estação de inverno, então não tem como, né? Mesmo com sol, né, bate aquele friozinho de manhã, à tarde esquenta um pouquinho mais. E à noite volta esfria, a exatamente. esfriar. Ô, Sérgio, Aí não tem jeito. Ô, Sérgio, tá um vento bom para soltar pipa, viu? Na periferia aí, a rapaziada, todo mundo soltando muita pipa. Agosto, né? Não tem como. É verdade. Sérgio, é uma prática que eu fazia também quando era garoto, tudo, mas mesmo adulto, né? Você vê muito adulto aí brincando. Brincando. Soltar pipa é legal. Vale a pena. Mas O que você vamos às traz de notícias. informação para a gente hoje? Vamos lá. Você estava falando até, legal isso, né? Acho que amanhã vai ter, né, esse projeto de resolução que você falou há pouco, Jeremias, né, para que se torne aí, né, faça parte do regimento aí da casa, essa transmissão. Deu certo, né? Isso é legal que, né, a transmissão em ambiente virtual, né, tem dado certo, estava dando certo, aí legal, e agora eles querem implementar, né, colocar no regimento da casa, né, o ambiente virtual, né, para fazer parte aí, né, dos trabalhos aqui da Assembleia Legislativa. Vamos ver amanhã. Exatamente. Amanhã acontece aí né, no plenário de Juscelino Kubitschek, né, a votação desse projeto, né, de regulamentação aí. Vamos ver se torna, né, um dos trabalhos aí, né, dentro do regimento da casa, o ambiente virtual. Mas o que eu tenho para falar é sobre as fake news, né? A gente sabe que tem tido aí reuniões, né, sempre aí das fake news, sobre a questão também do abuso, né, sexual aí nas universidades e essa CPI também das fake news, né, que vem acontecendo sempre aí. E denúncias aí inclusive de parlamentares, né, que estão sofrendo, né, essa questão das notícias falsas, né,
E essa CPI vem sendo realizada sempre aí com pessoas, representantes de empresas, né, que vêm aqui à Assembleia, né, prestar seus depoimentos, né? E a comissão é para isso, né? A comissão é de investigação parlamentar, ou seja, ela foi criada para investigar, né, essas situações. E como aconteceu sexta-feira, né, mais uma oitiva que a gente chama, que é quando os representantes, pessoas de empresas aí, né, vêm à Assembleia para, né, falar sobre o que está acontecendo. Foi o caso do Facebook, né, sexta-feira, e do Twitter, né? A comissão teve 3, inclusive, reuniões na sexta-feira, né? E os parlamentares deliberaram aí sobre, ainda no ambiente virtual, essas reuniões da comissão, né? Sobre os requerimentos da pauta, e ouviram aí explicações, né, Jeremias, a respeito de como o Twitter e o Facebook trabalham, né, no combate aí à disseminação dessas notícias falsas. Foi chamado o gerente aí de políticas públicas do Twitter aqui no Brasil, Fernando Galo, que disse que, durante a reunião da comissão, a plataforma ela não possui regras, né, para testar a veracidade dos conteúdos, né, por acreditar não ter aí o papel de decidir o que é verdade ou não. É, né? Complicado isso, né? Mesmo assim, ele garantiu aí haver um comprometimento, né, com esse tema aí das notícias falsas. Ele disse que eles têm combatido aí cada vez mais proativamente e agressivamente, né, automações aí maliciosas e outros tipos de manipulação de plataforma, e também desenvolvido, né, políticas relacionadas, né, a alguns temas, como que eles lançaram sobre a Covid-19, né, logo no início aí, a gente lembra da pandemia, e que veda aí 11 categorias de conteúdos, segundo o Galo disse, né? É o representante do Twitter. Ele ainda citou as políticas de integridade cívica, que proíbe aí alguns conteúdos relacionados, olha, às eleições, né? Porque isso teve denúncias de que nas eleições passadas, né, de 2018, isso aconteceu muito, nessas notícias falsas, e isso complica muito o andamento das eleições. A mídia sintética e manipulada também permite, né, a plataforma tomar medidas contra conteúdos aí, que são os conteúdos distorcidos, né, que as pessoas acabam aí, muitas vezes, usando o nome, né, no caso aí que eu estou falando das eleições, de políticos, né, para plantar essas notícias falsas. Teve Sim. também, presente a esta reunião da CPI, a gerente de políticas públicas do Facebook, aqui no Brasil, foi a Mônica Guise Rosina. Ela disse que esclareceu, né, as 4 principais estratégias aí da plataforma do Facebook no combate a essas desinformações. Elas consistem, segundo ela, em remover conteúdos e contas que violem, né, as políticas da rede, reduzir também a distribuição do conteúdo de baixa qualidade, informar as pessoas e, né, segundo ela, colaborar aí com as autoridades, né? A Mônica, ela disse que a plataforma combina aí o uso de tecnologia a uma equipe de pessoas que são altamente especializadas, né? A inteligência artificial busca aí comportamentos e publicações que possam violar regras da empresa, e uma vez identificado, né, essas violações, o conteúdo que pode ser falso segue aí para as agências de verificação de fatos, né? São elas que determinam, no caso aí, a partir de metodologias muito rigorosas, segundo a Mônica, né, a veracidade ou não, né, dessas informações. Enfim, ela diz que o Facebook trabalha aí com 72 agências dessa natureza em 118 países. Bom, os deputados questionaram muito os dois, né, sobre essa situação aí dessas fake news, essas notícias falsas. E um deputado que, inclusive, reclamou, né, e disse, perguntou a Mônica, ele indagou, aliás, que foi o sargento Nery, do Avante, ele relatou, inclusive, a representante, no caso, que é a Mônica, né, do Facebook, que há um ano ele é vítima aí de um perfil falso, tá vendo? Veja só. Criado no nome dele, né, em seu nome, para depreciar a sua imagem, né? O parlamentar informou ainda que tomou, sim, conhecimento desta página no qual ele estava sendo aí vítima, né, no perfil dele. Você veja bem, né? Foi criado um perfil falso do deputado, do sargento Nery, né? E ele passou, viu, Jeremias e Kate, a notificar essa plataforma, a plataforma do Facebook.
Mas, segundo ele não obteve aí sucesso nenhum, né? Ou seja, ele estava lá no dia da comissão, ele estava, né, chateado com isso e, na realidade, os esclarecimentos da representante do Facebook não convenceu muito o deputado Sargento Nery, né? Inclusive, o Sargento Nery citou durante a comissão que tem um projeto de lei aí, né, para ser votado, né? E ele quer saber o que o Facebook e o Twitter vão fazer em relação a isso, né? Esse projeto de lei que está tramitando na casa aí é exatamente sobre punições, né? Alegando as punições em relação a essas pessoas que criam essas notícias falsas, né? Vamos ver primeiro, né, o andamento de tudo isso, o andamento desse projeto. Mas, enfim, ele, na comissão, estava meio revoltado e achou que, né, as plataformas não atendem, né? Que no caso dele, ele várias vezes correu atrás, né, para resolver essa situação, mas, como ele disse aqui, ele não foi, né, atendido em nenhuma vez. Então, é para isso que essas CPIs servem, para investigar exatamente essas situações, não só essas, né, como várias outras, como eu citei agora, a questão do assédio, né, nas universidades aqui de São Paulo, assédio sexual, enfim. Elas servem exatamente para isso, para investigar. Então, vai ter uma próxima reunião aí da CPI das fake news. E olha só quem foi convidado a vir, né? Vou citar aqui o blogueiro, o Alan dos Santos, e aquele influenciador, né, o Felipe Neto. Vocês se recordam, se vocês viram aí. O Sim. Felipe Neto, inclusive, foi agredido, né? Foi filmado uma pessoa na frente da casa dele, xingando, entendeu? Ameaçando. Ele, inclusive, fez, né, um boletim de ocorrência na delegacia, mas, enfim, por causa dessas notícias, né, essas notícias falsas. Isso tem acontecido bastante. Então, a CPI quer, né, tá investigando para saber o que pode ser feito em relação a isso. Então, vamos esperar, né? Então, na próxima reunião aí tem o Alan dos Santos, que é um blogueiro, né, um influenciador Felipe Neto, e o comentarista Caio Coppola, que vão ser convidados aí para vir aqui, né, prestar seus depoimentos, falar sobre essa situação toda à Comissão Parlamentar de Inquérito, ok? É isso que eu tenho para hoje, Jeremias e Kate, por enquanto, né? Na próxima entrada aí, se eu voltar, a gente vai falar sobre outro assunto, tá bom? Obrigado, viu, Sérgio, pelas atualizações aí das comissões parlamentares de inquérito aqui na Assembleia Legislativa. Um bom dia para você. Para vocês também, bom trabalho e bom jornal. Até a próxima, Sérgio. Que a gente vai ter essas informações aqui durante toda a semana. A gente acompanha aqui, tanto no ambiente virtual quanto no presencial, todas essas CPIs, né? E o Sérgio atualizando aí os convidados para as próximas reuniões, né? Uma reunião que o objetivo foi justamente esse, né? De trazer primeiro especialistas para comentar e embasar. Tecnicamente, esse foi o pedido dos parlamentares, né? Me parece que já estão sendo convidados também representantes do WhatsApp, também do YouTube. CPI que tramita aqui no Parlamento Paulista, também no Congresso Nacional. Ele citou o Felipe Neto, que foi convidado para participar aqui também, foi convidado no Congresso. E a gente vai acompanhar passo a passo aqui, ano de eleição, né? Sem então, uma dúvida. CPI que está movimentando bastante a casa. Kate. E é uma CPI muito importante, né, Jeremias? Como mesmo o Sérgio mencionou, pessoas vítimas de perfis falsos ou também pessoas que são assediadas moralmente por perfis fakes. Quer dizer, é muito perigoso isso, né? A internet, ela não pode ser terra de ninguém, a gente precisa ter uma ordem. Ela nos ajuda muito, é uma ferramenta muito importante nesse momento, mas se ela não for bem utilizada, ela pode ser muito perigosa. Então, acho que essa CPI ela vem muito de encontro ao que a gente precisa nesse momento, especialmente em ano de eleições, porque fake news também pode manipular as pessoas, né? Manipular a massa aí para que as pessoas sigam, então, esse direcionamento manipulado, né? Então, é muito importante essa CPI. Vamos continuar acompanhando aqui. E olha só, vamos continuar com as notícias. O Ministério da Saúde divulgou uma lista das cidades brasileiras que não registraram casos de Covid-19 até agora. Isso mesmo. Minas Gerais é o estado que menos foi afetado pelo coronavírus. 34 municípios não constataram casos de Covid-19. No Rio Grande do Sul, são 25 cidades livres da doença. Em Goiás, 8 municípios estão sem registro de Covid-19.
E a Bahia vem em seguida, com 4 cidades livres da doença. Paraná, 3. Santa Catarina, Piauí e Paraíba têm cada 2 municípios sem registro de Covid-19. Aqui em São Paulo, dos 645 municípios, apenas 4. Arco-Íris, Ribeirão Corrente, Santa Mercedes e São José do Barreiro estão livres da doença. Em 5 meses, o novo coronavírus dominou o território nacional, começando pelos grandes centros urbanos e se expandindo rapidamente para os municípios mais distantes das metrópoles. Na semana passada, o Brasil chegou a 100 mil mortos pela Covid-19. Aliás, Kate, ocupou um pouco do noticiário do final de semana, né? Números tristes, né? 100 mil mortos no Brasil. Na sessão ordinária da última sexta-feira, foi encerrada a primeira semana, encerrou a primeira semana depois da volta aos trabalhos presenciais na LESP, com abordagens de atividades parlamentares dos últimos meses. E o deputado Castelo Branco, do PSL, fez uma retrospectiva de seu mandato. Ele disse ter mantido o gabinete aberto, sempre com no mínimo 3 pessoas de plantão, inclusive aos sábados, para atendimento ao público, garantiu o parlamentar. Em seguida, o deputado Coronel Telhada comentou que o grupo de deputados intitulado Parlamentares em Defesa do Orçamento, o PDO, esteve na quinta-feira na cidade de Mauá, verificando denúncias relacionadas a preço pagos por aventais. E o parlamentar afirmou ter ido até Mauá e conversado com a proprietária, averiguando e constatando que era uma empresa idônea a princípio. Garantiu o deputado do Progressistas. A visita do presidente da República à cidade de São José dos Campos foi lembrada pela deputada Letícia Aguiar. Segundo ela, o presidente Bolsonaro foi conhecer a expansão do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. E o deputado Carlos Gianaz, do PSOL, criticou o governo do estado. De acordo com o parlamentar do PSOL, o secretário da Educação fez um discurso subliminar tentando induzir a população de que tem de ter a volta às aulas. E finalizando a sessão, o deputado Tenente Nascimento, do PSL, elogiou o artigo da Lei 17/2008, aprovada na LESP. Para ele, o texto, artigo 18, permitiu que houvesse visita presencial familiar e religiosa nos hospitais durante a pandemia. Muito bem, Kate. Você sabe que agosto tem um símbolo dourado aí? Você sabe do que eu estou falando? O símbolo dourado. É um símbolo do mês da amamentação. É isso aí, é o papo que a gente vai ter agora. Porque a gente tem também o agosto lilás, né, Jeremias? Ah, é? Então, o agosto lilás e o dourado também. E o dourado. Eu estava lendo aqui que o agosto dourado é uma referência muito bonita, né? E falando do mês de agosto. Mas a gente vai falar sobre esse tema com o médico ginecologista, Dr. José Carlos Sadala. Isso mesmo. E ele já está na linha, vamos lá. Tudo bem, doutor? Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado pelo convite novamente, um prazer estar com vocês. Nós que agradecemos. Doutor, sabemos então que a amamentação é algo muito importante, né, para a vida do bebê, dessa criança que vai se desenvolver. Mas uma pergunta que fica, toda mulher tem condições orgânicas de amamentar? Praticamente todas. Existem algumas que têm umas malformações na parte da mama, que não conseguem amamentar. Existem algumas com doenças. Por exemplo, o paciente que está com câncer, fazendo quimioterapia, que a gente não recomenda amamentar. Pacientes com HIV, por exemplo, mas é a minoria. A maioria das pacientes consegue tranquilamente amamentar e tem condições orgânicas para tal. Doutor Jeremias falando, eu queria saber também em relação à alimentação, né? Uma pergunta que eu achei bastante interessante. Se os alimentos ajudam a estimular a produção de leite materno. Fantástico, tem muita lenda disso. Acho que vocês devem ter ouvido falar da cerveja preta, né? Isso corre como se fosse verdade. Na verdade, não tem nenhum trabalho mostrando tal alimento ajuda ou não. O que é muito importante é hidratação. Então, ela está com uma quantidade líquida adequada, com suco, com água, para ter a quantidade melhor de leite mesmo. Mas não tem nenhum alimento provado que ajuda. O resto é lenda. Claro que ela deve ter uma alimentação saudável e balanceada, mas nada em específico não.
Eu só, antes de passar para a Kate, eu tenho uma dúvida. O senhor falou que, organicamente, a maioria das mulheres estão aptas a amamentar. Mas a gente sabe que tem mulher Sim. que, às vezes, não consegue. Tem mulher que tem muito leite e faz até a doação, outras também têm menos condições, né? Na prática, a maioria é normalizada ou o senhor tem algum percentual para explicar para a gente, sei lá, de problemas que essas mulheres acabam enfrentando na hora de amamentar? A minoria que tem o chamado leite fraco, né, que não vai ser suficiente para o bebê. É muito difícil. Para você ter ideia de porcentagem, menos de 10%. Tá? A maioria, o leite é adequado e é suficiente para o bebê. Para você saber se está sendo bom ou não, isso é fundamental o acompanhamento com o pediatra. No Certo. primeiro mês de vida, vai ganhar mais ou menos 30 gramas por dia de peso o bebê. Então, se você está acompanhando com o seu pediatra, está vendo que o ganho de peso é adequado, não dá para você pensar que o leite esteja fraco ou insuficiente. O que acontece até de problema, tem pacientes que não estão amamentando adequadamente, a pega não está adequada, estresse atrapalha muito para a amamentação. Então, ela tem que estar num lugar calmo, confortável, para conseguir amamentar. Certo. Doutor, algumas mulheres relatam uma dificuldade na amamentação, algum tipo de fissura no mamilo, ou mesmo a mulher que sente muita dor. É muito complicado, né, doutor? Existem medidas preventivas para ajudar essa lactante nesse momento, para que ela não interrompa esse processo tão fundamental na vida dessa criança? Geralmente isso acontece na primeira gravidez, na primeira vez que ela está amamentando. Geralmente ela, na segunda em diante, já tem um pouco mais de experiência e que tudo isso é por causa da pega. A maioria dos casos que isso acontece é uma pega inadequada. É importante o bebê pegar todo o bico do seio, que é a papila. Então ele tem que morder na areola e não no bico do seio. Se ele morder no bico do seio, a maior chance é de dar uma fissura. O rostinho do bebê tem que estar voltado para a mãe também. Tudo isso para facilitar a pega. Você fazendo uma pega adequada, a chance de ter fissura, de ter rachadura é menor. E dá para você tratar essas fissuras, essas rachaduras. Tem pomadas, a mais usada é de lanolina. Tem várias estratégias também para você diminuir essas fissuras quando ela acontece. Doutor, em relação a quantas vezes amamentar? Bebê chorou, já pode amamentar ou a própria mãe já percebe isso? Tem alguma coisa que é de mais ou é de menos? Isso tem duas correntes principais. Uma corrente chama livre demanda, então à medida que o bebê quer e vai solicitando, a paciente vai dando peito, vai amamentando, e tem outra que é da rotina. Então aí vale mais ver qual que se encaixa melhor, qual que o seu pediatra também acaba aconselhando. Tem muita interface entre o pediatra e o ginecologista nessa fase, né? A livre demanda vai ser de acordo com o bebê vai solicitando o peito. Na de horário, não. Você estabelece horários, dependendo da fase, de 3 em 3 horas. À medida que o bebê vai, depois do primeiro mês, segundo mês, você pode até espaçar para 4 horas. Você vai tateando junto com o pediatra. Legal. Certo. E, doutor, normalmente, então, o bebê chora e a mãe já sabe que a criança quer, então, mamar, né? Claro que A maioria das Claro que podem ter outras razões para o nenê chorar, de repente uma cólica, quer dizer, eu não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos, tenho sobrinhos e eu sei como é que é. E assim, doutor, então o nenê muitas vezes chorou, a mãe já oferece ali o peito, porque normalmente o nenê quer mamar. Só que depois que ele mama, muitas vezes o nenê chora. Isso pode significar, né, que o leite não está sendo suficiente ou que houve algum erro na hora da amamentação. Tem algum sentido nisso, doutor? É isso, né? Após a amamentação ele continuar chorando, não deve ser fome. Como eu falei, o leite fraco é mais raro. Você está com ganho de peso adequado, você vai acompanhando com o pediatra, não deve ser fome. Então, aí é outra coisa. Pode ser sono, pode ser as fraldas estão sujas, enfim, precisa trocar fralda. Então, mas dificilmente é porque ele está com fome. Em relação ao armazenamento, doutor, pode ser feito? Pode ser feito. Em geladeira, que é o mais comum, dura um dia. Tá? Então, às vezes, a mãe precisa fazer algum procedimento, precisa se deslocar, ficar um dia separado. Ela pode estocar esse leite em geladeira e dura um dia. Se ela quiser colocar no freezer, aí precisa ser temperatura abaixo de 19 graus Celsius, dura até 6 meses.
geralmente elas põem na geladeira. E vale a pena botar uma etiquetinha para você não esquecer de que dia que você acabou coletando. Certo. E, doutor, quando e como deve ser feito o desmame do bebê? Tem duas formas, né, de desmame, né? A primeira é a artificial, né, que a mãe vai parar por algum motivo, ou seja, doença, ou porque ela voltou para o mercado de trabalho. A gente sabe que isso é muito frequente no Brasil, ela não tem como amamentar essa criança no seu local de trabalho, e o desmame natural. Então, o artificial é um pouquinho mais complexo, aí varia do que você precisa fazer, eventualmente até dar medicação para secar esse leite. Agora, do natural, que é o recomendado, né, sempre que possível, a Sociedade de Pediatria orienta parar com 2 anos. Até 2 anos a paciente acaba amamentando. O desmame natural, isso vai começar principalmente após o 1º ano, que o bebê vai naturalmente deixando de procurar o peito. Vai começar a introdução de novos alimentos, principalmente após os 6 meses, e alguns bebês algumas crianças já começam naturalmente não procurar o peito. Então, se isso acontecer, não vale a pena brigar contra. Vamos respeitar a criança e criar novas rotinas. Eventualmente à noite, que seria aquela mamada da noite. Se o bebê não está se interessando, muda. De repente, começa a ler uma historinha, cantar uma música, enfim, mudar um pouquinho a rotina. Doutor, agora tempos de Covid, se a mãe, a lactante, testar positivo, deve continuar a amamentação? Ótima pergunta. Você sabe que várias pacientes perguntam isso, né? Ainda não se demonstrou a transmissão pelo leite materno. Tem alguns estudos preliminares, mas nada confirmado ainda. Ainda os pediatras, junto com a Unicef, preconizam que não se deve suspender a amamentação nesse caso. Tá? Claro que você tem que tomar algumas medidas, então vai ter que usar máscara na hora de amamentar, sempre lavar as mãos, né? Água, sabonete ou álcool gel, tá? Para você diminuir o risco de transmissão para o bebê, mas não se recomenda parar a amamentação. Se a gestante estiver muito sintomática, está tossindo bastante, às vezes mesmo a máscara não vai conseguir conter. Então, nesses casos, vale a pena estocar e outra pessoa acaba dando leite para a criança. Certo. E, doutor, quais são as melhores posições, né, para amamentar? Existem posições diferentes para as mães que passaram, por exemplo, por uma cesárea, por uma outra mãe que teve um parto normal, por exemplo? Não muda nada, é a mesma coisa. Porque apesar da cesárea, a paciente vai estar sentada, né? O que eu recomendo às pacientes é ter a famosa cadeirinha de amamentação, onde seja mais confortável. De novo, a pega adequada, com o rostinho, né, da criança voltada para o peito da mãe, né, num ambiente confortável, calmo. Uma coisa que vale a pena falar da pega também é que na hora de tirar, se você tirar direto, o bebê faz a boquinha faz um pouco de vácuo, então pode machucar o bico do seio. Então, terminou a amamentação, você já está com a mão higienizada, põe o dedo mindinho, cantinho da boca do bebê, você tira esse vácuo. E aí, a hora que a criança solta, acaba não machucando, dá uma melhorada. Mas não tem diferença de parto normal para cesárea em relação à amamentação, não. Um pouquinho de dor na parte abdominal, mas na parte da mama é igual. Estamos conversando com o Dr. José Carlos Sadala, ginecologista, agora no mês aí de incentivo à amamentação. Doutor, estou vendo aqui num site muitos mitos sobre a amamentação, né? Se é fácil ou não, se tem que lavar os mamilos antes de amamentar. Eu queria que o senhor, o que é mais recorrente que pode ocorrer de erro sobre a amamentação, que o senhor se recorda? Você pode passar um pouquinho de solução com água mesmo, enfim, um sorinho para limpar depois. Para prevenção de fissura, eu gosto bastante da lanolina. Então, passa uma pomadinha no bico do seio e não precisa remover depois, tá? Não precisa remover na hora quando você for dar o peito de novo. Acho que ainda que me vem à cabeça falar um pouco mais de amamentação, lembrar que não é só bom para o vínculo mãe-filho com prevenção de doenças, mas para a mãe também, né? A gente se lembra que daqui a pouco a gente tem o Outubro Rosa. E a amamentação, principalmente antes dos 30 anos de idade, também diminui câncer de mama, que é um benefício a mais e para a mãe, e não para o bebê. Agora, sim, de outras... Não sei se vocês querem abordar algum outro aspecto. O senhor falou assim, eu estava lendo, que é importante até para a recuperação da mulher, até para o emagrecimento, porque é um processo natural. Eu brincava aqui com a Kate esses dias, doutor, que eu falava aqui...
Desculpa, te interrompi. Imagina, eu falava que, talvez o senhor tenha acompanhado também, que algumas décadas houve um processo de que, assim, praticamente se condenava a amamentação, né? O senhor acha que tudo isso é ultrapassado, né? Porque se falava da estética. O senhor acha que hoje as mulheres estão bem conscientes e as famílias da importância da amamentação? Sim. Da importância da amamentação para o bebê, tem menos infecção, fato, passa anticorpo pelo leite materno, então essas crianças estão mais protegidas, é realmente bem benéfico. Agora, a gente só não pode o contrário, né? Condenar quem não consegue. Né? Quem não consegue, sim, fez o máximo que podia também, e não é menos mãe pelo fato de não amamentar. Mas, claro, a nossa função é desmistificar e incentivar. E, doutor, quais são as queixas mais comuns entre as mães, né, que estão amamentando? E qual o momento, então, dessa mãe também procurar um especialista? Quando que o desconforto deixa de ser um desconforto considerado normal para ser realmente um aspecto que precisa ser investigado junto com o médico, né? Ótima questão. Uma coisa que a gente vê é o risco de mastite, que é a infecção da mama. Então, se você vê que aquela fissura, aquela rachadura não está melhorando, pior, começa a ficar vermelho ao redor ou ter febre, isso pode ser mastite e precisa ser tratado, geralmente com antibiótico. Normalmente, quando tem mastite, ainda não precisa suspender a amamentação, a não ser que saia pus pelo leite. Aí você suspende, principalmente desse lado. Você pode continuar a amamentação do lado que não está afetado. Uma coisa interessante que observa-se também, às vezes o recém-nascido rejeita um lado só. E já foi descoberto, já foi descrito alguns casos de câncer de mama no lado que o bebê rejeita o peito. Então, eventualmente, se é uma coisa muito sistemática, está sendo sempre do mesmo lado, vale a pena procurar um médico. Não quero falar em cancerofobia, não é isso, mas vale a pena procurar um médico. Doutor, a mulher também se preocupa muito, por exemplo, com medicação, né? Tem algum tipo de medicação que ela não pode tomar durante a amamentação? Então, muito bem falado. Não só na gravidez, que ela sempre tem que perguntar para o obstetra que remédio ela está tomando, se é seguro ou não, na amamentação também. Existem remédios que passam pelo leite e podem atrapalhar o bebê também. Alguns antidepressivos, não são todos, alguns medicamentos para sono. Então, dependendo do que ela for tomar, é importante ter a sinergia com o pediatra e com o ginecologista dela. Muito bem. Eu agradeço bastante a entrevista com o nosso ginecologista, Dr. José Carlos Sadala, pelas informações. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês de novo. Até a próxima, Obrigado. doutor. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. É isso daí. Vamos aqui à TV, a Rede Alesp, sempre nas campanhas de conscientização, mas vamos às mais importantes notícias do dia também. Olha, o Hospital Luzia de Pinho Melo, no município de Mogi das Cruzes, recebeu 3 respiradores anunciados pela Secretaria de Desenvolvimento Regional ao deputado do PL, Marcos Damasio. Esses respiradores já estão sendo agregados ao sistema hospitalar, ampliando o atendimento no combate ao novo coronavírus. E em 2020, o parlamentar já destinou R$ 9.800.000 em emendas parlamentares para enfrentamento da Covid-19, que beneficiou 40 municípios. E o parlamentar agradeceu à secretaria pelo recebimento dos respiradores na cidade, abre aspas. A rápida entrega confirma a nova estratégia adotada pelo governo para atender com agilidade os hospitais e isso é fundamental nesse momento, fecha aspas. Na semana passada, a CPI das fake news recebeu em ambiente virtual por mais de 5 horas os representantes do Twitter e do Facebook. O gestor de políticas públicas do Twitter, Fernando Galo, falou sobre a busca da empresa para que a experiência do usuário seja mais segura e também falou sobre os perfis inautênticos, um termo usado com frequência nas redes. Na CPI também foi recebida a gerente de políticas públicas do Facebook Brasil, Mônica Guise Rosina. Ela ressaltou sobre os cuidados com os dados dos usuários, além da apresentação das informações em cada perfil. Como funcionária do Facebook Brasil, e repetindo as palavras que o nosso CEO, Mark Zuckerberg, disse na semana passada ao testemunhar para a Comissão de Comércio nos Estados Unidos, também foi perguntado nesse sentido. Eu reforço que não existe nenhum tipo de
não existe nenhum tipo de política que tenha como objetivo privilegiar um partido ou uma orientação política em detrimento da outra. Isso não existe na plataforma. Sobre os algoritmos, acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho nesse tema. Cada pessoa no Facebook tem um feed de notícias que é diferente e que ele sempre vai estar de acordo com as suas preferências, né? Então, o meu feed de notícias, ainda que eu e você cliquemos, façamos ali a mesma busca ou tenhamos contato com o mesmo conteúdo, o meu feed vai ser diferente do seu. Então, eu queria reforçar a frase de que não existe lugar para ideologia nos algoritmos. Suprimir conteúdo com base em ponto de vista político, ele é diretamente contrário à própria missão do Facebook, que é dar voz às pessoas. Mônica também foi questionada sobre a responsabilidade da plataforma quando há a criação de perfis falsos e sobre o projeto de lei que pretende punir com multa ou controle de regras nestes casos. Nós, enfim, como empresa, enxergamos com preocupação, e aqui eu queria fazer um parênteses para dizer, muita gente acha que as empresas de internet não querem nenhum tipo de regulação, e eu queria desmentir isso, né? O nosso próprio CEO, Mark Zuckerberg, em diversas situações e momentos, seja falando publicamente ou seja escrevendo sobre, já se posicionou, inclusive, contrariamente, de que é importante existir a regulação até para que as plataformas possam jogar dentro das regras do jogo, né? Não existir regras, às vezes, torna a tarefa mais difícil. Mas o que somos contrários, né, como empresa, é uma regulação que trave a inovação, uma regulação que engesse um país, que engesse a economia. E como o caso que eu citei quando respondi à deputada Janaína, obrigações excessivas, como, por exemplo, exigir documentos de identificação a toda e qualquer pessoa ou empresa que desejar rodar um anúncio no Facebook, é algo que a gente entende como empresa que vai sim trazer impactos negativos não só para esses pequenos empreendedores, mas para o país de forma geral, porque em última instância a gente sabe que tem muita gente sobrevivendo por conta desse acesso à publicidade, principalmente o pequeno, que é feito no país hoje. O Jornal da Rede Alesp vai conversar agora com Gulliver Leão. Ele é presidente da FENAET, a Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão. Ele vai falar sobre o papel das emissoras, que serão essenciais nestas eleições municipais. Kate. Bom dia, Gulliver. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Ok. Estou à disposição, bom dia aos ouvintes da Rádio Alesp, pela federação, estou aqui à disposição de vocês, dentro daquilo que eu puder esclarecer de dúvidas sobre esse aspecto de eleições, ok? Sem dúvida. Muito obrigada, viu, pela gentileza de atender o nosso convite. É um prazer falar com o senhor. Gulliver, é provável que as campanhas eleitorais, quando iniciarem, aconteçam quase totalmente aí no ambiente online? E qual que é a importância da rádio e da TV para as eleições neste ano? Bom, eu acho que, especificamente esse ano, pelo distanciamento... cortou aqui. Alô? Estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo. Pelo distanciamento social, tudo isso, obviamente, essa campanha, eu acho que o rádio e a televisão têm um fator fundamental quando você analisa isso em comparação da internet e de outras plataformas de informação. Obviamente, eu acho que... por quê? Porque o rádio e a televisão têm aquilo que é responsabilização e existe uma lei eleitoral que regula e estabelece todas as regras que devem ser cumpridas. Regras que não estão formatadas para a internet, você entendeu? Então, eu acho que a importância do rádio e da televisão é exatamente ele passar a informação com confiabilidade e dentro das regras que foram definidas pela Justiça Eleitoral,
E tem outro ponto também, é em função da regionalização. Nós temos aí praticamente eleições para prefeitos, e a eleição para prefeito ela depende da comunicação local. E isso, o rádio, principalmente, vai ter uma importância fundamental. Ele passa a ter o contato diretamente em cada município, o que não está muito claro no caso específico da internet. Eu acho que esses são os pontos básicos da importância do rádio e da televisão nesse sentido. Mas, Gulliver, Jeremias falando, o que você acha que a gente vai ter nessa eleição? Mais rádio, mais rede social, mais YouTube ou mais rádio e TV? Você falou da regionalização, mas a gente sabe que muitos políticos têm migrado aí para as redes sociais, para YouTube, né? Outros preferem ficar mais numa campanha que use a TV e o rádio. Como é que você separa isso? E eu pergunto isso até porque, como você mesmo mencionou, as regras para TV e rádio são muito bem definidas, né? Eu queria saber também se você acha que as regras para as mídias sociais estão bem definidas ou ainda há uma zona nebulosa. Não, na minha opinião, existe uma zona nebulosa, efetivamente, para a internet, você entendeu? As regras, como você disse, as regras eleitorais para rádio e televisão em termos de proporcionalidade. Tem duas coisas. Uma é as campanhas, quer dizer, os programas eleitorais gratuitos que foram definidos pela legislação. Existem os tempos de televisão, as regras específicas para entrevistas, você entendeu? Uhum. E uma série de regras que dá o quê? Pelo menos dá uma igualdade, inclusive dependendo da representação de cada candidato. Obviamente, os candidatos que têm pouca representação no Congresso vão ter as limitações decorrentes da lei. Os outros candidatos que tenham pelo menos 5 representando o Congresso Nacional, sendo deputados ou senadores, obviamente 3 e 2, ou 5 deputados ou 5 senadores, obviamente eles têm uma definição mais clara do tempo que serão utilizados entre eles pela legislação eleitoral. Mas eu acho que a internet é um ambiente mais livre, que tanto ela atua em relação a um processo de utilização de plataformas, com o YouTube e tudo isso, como também através do WhatsApp e outras comunicações que são diretas. E aí você pode ter uma zona grisei complicada no que se refere à credibilidade, à informação que está indo, entendeu? A fake news, que obviamente é uma coisa que graça de forma... e que tem interferido nas últimas eleições de forma muito sintomática. Então, acho que existe uma diferença fundamental e o rádio e a televisão, pelo menos, vão dar maior confiabilidade. Certo. Gulliver, como a gente mesmo está colocando aqui nessa conversa, né, com poucos, então, eventos presenciais tomando as ruas, é na mídia que essas campanhas vão ganhar força, né? E eu acredito que estar atento ao que os candidatos irão compartilhar, até em relação à própria pandemia, é um dever ético, inclusive, dos profissionais aí de rádio e TV. Queria que o senhor falasse um pouco dos cuidados, então, que os jornalistas precisam tomar nesse momento, dentro desse contexto em que nós estamos vivendo. Bom, eu não entendi bem a pergunta. Você está se referindo ao jornalista da mídia, Isso, exatamente. Rádio e televisão. Exatamente. Não, tá. Eu acho que os cuidados, eles estão muito bem definidos, entendeu? Porque os cuidados são os cuidados. O rádio e a televisão, ele está obrigado a cumprir as regras da legislação eleitoral, certo? No que se refere, primeiro, o rádio e a televisão têm uma obrigação da veiculação da publicidade eleitoral gratuita, com tempos definidos para cada um dos veículos, tá? Então, essa colocação em referência a isso, quer dizer, tudo está regulado, certo? O tempo, a definição daquilo da entrega das mídias eletrônicas, as regras definidas especificamente para os debates, seja no rádio, seja na televisão. Então, todas essas regras estão claras. Eu acho que os cuidados aí do profissional de rádio e televisão são os cuidados do cumprimento das regras definidas pela legislação eleitoral. Não privilégio a um ou no outro, até no aspecto de entrevistas, que pode ser feita previamente
antes das eleições com um ou outro candidato, pré-candidato a prefeito. Dou um exemplo, pode ser que exista um candidato prefeito hoje que venha a disputar amanhã. Não é por causa disso que, de repente, com base na lei eleitoral, essa pessoa não possa ser entrevistada sobre outros assuntos do município. Então, não é que ele tenha esse privilégio. O que não pode transformar isso é numa propaganda antecipada, aquela propaganda que é definida pela lei eleitoral. Agora, nesse caso específico, acho que os cuidados são importantes. E o outro aspecto, quando você coloca referente à pandemia, eu acho que é principalmente os candidatos, aí vai dar responsabilidade dos candidatos nos programas eleitorais, que eles não usem de uma forma ou de outra, de fórmulas mágicas e tal, mas isso quem vai avaliar e punir vai ser a legislação eleitoral em função do conteúdo. As empresas não têm o direito ou a capacidade de fazer uma censura prévia no material que é enviado, entendeu? Elas têm de veicular e, obviamente, se houver algum excesso naquele material que foi encaminhado pelo candidato, obviamente quem vai punir é a Justiça Eleitoral depois de ir ao ar, porque não existe a censura prévia. Nós estamos conversando com o Gulliver Leão, ele é presidente da Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão, FENAET. Gulliver, você falou sobre as fake news. Na sua percepção, como é que você vê a influência das fake news? E eu queria saber se você acha que quem é que consegue dominar essas redes sociais? É o poder econômico ou quem detém a informação, quem sabe lidar com redes sociais? Porque a gente vê na prática assim, que tem gente que sabe, próprios partidos, assim, lidar melhor com as redes e aqueles que ainda parece que ainda estão aprendendo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre as fake news e como é que você tem percebido isso, porque quem trabalhou muito em rádio e TV, não existia isso tanto, né? A informação era mais concentrada e hoje é muito pulverizada, né? Enfim. Não, é verdade. A informação hoje é muito pulverizada, você não tem isso exclusivamente pelo rádio e a televisão, e ela é pulverizada por todos os meios de comunicação que você tem, que é YouTube, Instagram, uma série de outros meios que não tem nenhum controle efetivo de poderes que possam focar especificamente nessas plataformas. Então, eu vejo da seguinte forma, a fake news ela é um mal que vem talvez atrapalhar a proporcionalidade de possibilidade a todos os candidatos. Existe, sim, eu acho que a possibilidade do fator econômico, aí a pessoa pode gerar, quem tem mais condições econômicas, pode colocar diversas players, diversas pessoas para trabalhar em favor dele próprio e expandir essa comunicação através da rede social. Aquilo que for legítimo, obviamente que for a propaganda eleitoral ou comunicação do candidato com seu público que seja legítimo e que não traga nenhuma forma de deturpar a forma correta de comunicação ou fazer informações falsas ou informações inverídicas ou até de ataque a candidatos opositores, ela vai trafegar normalmente e as pessoas que tiverem mais poder econômico, obviamente, vão poder trabalhar isso de forma mais expansiva. Quem tiver menos poder econômico, até pela rede de distribuição que eles possam montar, vão trabalhar de forma menos efetiva. Mas existe um grande perigo, principalmente naquilo que se refere à credibilidade quando se trata principalmente de denúncias, quando se trata principalmente de ataques a opositores, é o processo de credibilidade disso. É onde você, na mídia tradicional, ou seja, no rádio e a televisão, existe uma coisa que é fundamental, existe CGC. O CGC traz a responsabilidade, e a responsabilidade, inclusive, de penalização, se dentro, vamos tirar aqui a parte do horário eleitoral gratuito. Tem um horário eleitoral gratuito, que a responsabilidade é dos partidos pelo conteúdo que vai ao ar, certo? Mas quando a gente trabalha com outro aspecto, que é o aspecto da informação editorial, jornalística, se houver algum equívoco, erro
ou má informação das empresas da mídia tradicional, existe a possibilidade de responsabilização, de indenização, de uma série de coisas, que é um negócio muito difícil, às vezes, na rede social, porque às vezes você cria perfis falsos, principalmente para fake news, em que você não consegue, de forma rápida ou eficiente, conseguir punir aqueles que usam esse artifício de divulgação de informações. E, Gulliver, como que a população pode se prevenir, né, contra as fake news? Eu acho que isso é muito difícil, principalmente quando você vai para a mídia de internet, você também tem a facilidade de ter determinados players que são confiáveis, que são players que representam praticamente a mídia tradicional. Quer dizer, também a mídia tradicional, jornais, revistas, portais, eles têm, também utilizam a plataforma digital para suas informações. Eu acho que tudo aquilo que você recebe, que você não desconhece a autoria, o que vem de forma espontânea, você deve colocar um ponto de interrogação em relação a isso. Porque é a forma, quer dizer, nós já vimos esse filme em outros países, já vimos esse filme no Brasil, no sentido de tentativa de desmoralização de candidatos, espalhando notícias falsas, destruindo a própria credibilidade da pessoa. Então, é sempre prudente que aquilo que se recebe via WhatsApp, via Instagram, via as plataformas que são digitais, sempre ter um ponto de interrogação a respeito da credibilidade daquela informação. Acho que me parece, não, Kate e Gulliver, que é uma evolução de todos, né? Inclusive da população. A gente vê uma briga aí, o Gulliver também deve acompanhar há muito tempo, em relação à normativa disso tudo. Aos poucos foi se cortando, os santinhos não podia mais, os comícios junto com artistas já foi cortando. Aí, de repente, se entrou na questão aí das fake news, né? É uma novidade que a área jurídica tem que lidar com isso. Aqui na Alesp a gente está tendo a CPI das fake news, no Congresso também, né? É difícil, é claro que quando a população sabe analisar melhor e ver se aquilo é ou não fake news, é melhor, mas é realmente complicado, né? É uma evolução, não, Gulliver? Eu acho que sim, e é uma zona muito grande. Eu acho que você analisa, inclusive, mídias tradicionais como o jornal, que hoje grandes jornais diminuíram muito a sua circulação, estão migrando também para plataformas digitais, certo? Alguns outros veículos que, em anos anteriores, quer dizer, é um negócio interessante, porque quando surgiu a televisão, as pessoas diziam que o rádio ia morrer com o advento da televisão. Não morreu, e às vezes hoje, é como a colocação que eu fiz agora. Hoje, nessa eleição, em termos de comunicação, que tem a CGC, que tem a responsabilidade, que possa cumprir aquilo que a legislação eleitoral determina, que é os horários eleitorais, a propaganda eleitoral gratuita, debates e tal, o rádio tem fundamental importância, porque ele pega em cada um dos municípios brasileiros onde vão ocorrer as eleições para prefeito. Então, você tem um poder do rádio muito forte no que se refere a esse tipo de comunicação. Agora, é evidente que essa evolução ela está ocorrendo, mudança de plataforma. Os veículos que souberam transformar suas mídias indo para a plataforma digital e tem uma coisa básica que chama que é a credibilidade. Quando existe a credibilidade da responsabilidade do veículo, é onde ele pode prosperar. A geração de conteúdo pode mudar de plataforma no curso dos anos, mas existe um problema básico que é a credibilidade. E é em razão disso mesmo, como você disse, que a própria Assembleia Legislativa de São Paulo, Congresso Nacional, estão procurando alternativas, entendeu, de regular e ter uma lei específica de fake news, porque como diz, é um mercado muito aberto. Quer dizer, antes você não tinha responsabilização, em muitos casos você não tem como encontrar quem gerou a fake news. Então, daí que vem
o extremo cuidado. Não acreditem em tudo que você não possa identificar a autoria e a responsabilidade. É a minha forma de ver isso. É óbvio que vai migrar para novos setores. Hoje a comunicação de WhatsApp é muito rápida, tal, e às vezes uma coisa que vem através disso, se dado crédito, ela pode ser extremamente danosa e destruir reputações e destruir candidatos ou qualquer coisa nesse sentido. Principalmente, você vê, o rádio e a televisão tem inclusive um período que ele para de fazer a propaganda eleitoral, logo não pode fazer pesquisas muito em cima, e isso está aberto na internet, então isso pode influenciar de forma favorável ou desfavorável para um outro candidato. E isso aí que eu acho que tira um pouco exatamente da credibilidade democrática que deve existir num processo eleitoral. Muito bem. Gulliver, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero te deixar à vontade aí, se você que tiver mais alguma consideração, você que representa aí a Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão, a FENAERT, né? Nós temos um calendário aí todo regido pelo Tribunal Regional Eleitoral, né? Se você tiver alguma informação relevante, a gente sabe que a partir de 30 de agosto, é isso, Kate, que já não se pode, as emissoras de rádio e TV ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, né? A Kate já levantou essa questão, mas, de repente, eu acho que precisa estar sempre alerta, né? Porque para seguir a legislação, para oferecer a informação para a população e, ao mesmo tempo, respeitar a legislação, Gulliver. Não, é verdade. O que eu posso, inclusive, deixar como informação aí para os companheiros, o pessoal da Lesp, é exatamente isso. Existe praticamente as regras das eleições desse ano não mudaram muito em relação aos anos anteriores, certo? A base das regras. Nós tivemos uma emenda constitucional que estabeleceu um aspecto inicial, que é a mudança da data de eleição, certo? Então, nós vamos ter, a partir agora de amanhã, que é o 11 de agosto, existe já a proibição de transmitir programa comentado por apresentador que seja pré-candidato. E isso pode trazer duas coisas, quer dizer, para a emissora, multa, e para o candidato pode trazer o cancelamento do seu registro, mesmo que ele seja um pré-candidato quando ele for registrado, tá? Então, isso é uma mudança que é importante, eu estou esclarecendo que a partir de amanhã, qualquer profissional de rádio que for pré-candidato tem de se afastar do microfone por iniciativa da empresa e por iniciativa dele mesmo, que é uma data específica, certo? Nós vamos ter o primeiro turno, que é 4 de outubro, e outra coisa, segundo turno, de 25 de outubro a 29 de novembro, também nós temos esse calendário. O importante, eu sei que estamos chegando no final aí, é que tem de ser analisada essa legislação, que tem alguns pontos que diferem dos anos anteriores. E isso se faz de forma fácil, pode ser acessado também no site da ABERT, que é a Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão, tem toda a legislação lá, tá? É só entrar abert.com.br, tem toda a legislação que facilita até para análise, para o entendimento, para o cumprimento daquilo que se refere à lei eleitoral, definição de datas, tudo isso. E que, efetivamente, como eu disse no início, não está sujeita àquilo que é a internet, em alguns pontos, não estão sujeita a esse tipo de legislação. E, no mais, a gente esperar aí que a gente tenha realmente um pleito democrático, aberto, e com esse espírito que deve prevalecer, independente e cuidando-se muito com a falta de credibilidade, principalmente da fake news. No mais, eu quero agradecer somente a oportunidade e colocar à disposição aí para qualquer dúvida. Muito obrigada, Gulliver, pelos seus esclarecimentos. Bom, nós conversamos então com o Gulliver Leão, que é presidente da Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão. Ele então falou sobre a importância aí do rádio e da TV neste ano então de eleições municipais, dentro desse contexto atípico que vivemos por conta da pandemia do novo coronavírus. Obrigada e até a próxima, Gulliver. E agora seguimos com o nosso giro de notícias, não é isso, Jeremias? Exatamente, Kate. O deputado Gil Diniz apresentou um projeto de lei
que assegura que os policiais militares aposentados ou inativos tenham direito ao porte de arma para que sua legítima defesa seja garantida quando deixarem oficialmente o serviço na Polícia Militar. E o projeto de lei tem como objetivo resguardar a vida e o direito dos agentes da segurança pública, permitindo que eles possam empregar sua arma de fogo, que foi utilizada durante o período em que estiveram em atividade, após sua aposentadoria ou transferência para inatividade. Pois é, Kate, segundo essa proposta do deputado Gil Diniz, os policiais aposentados sofrem ameaças e os riscos por terem levado uma vida combatendo a criminalidade. E eles são perseguidos quando se aposentam ou ingressam na inatividade, tornando-se assim alvo de bandidos em razão do cumprimento do exercício da sua função. Na prática, o PL do deputado Gil Diniz dispõe sobre a possibilidade dos órgãos de segurança pública doarem a seus integrantes as armas de fogo por ele utilizadas quando em serviço ativo, por ocasião de sua aposentadoria ou transferência para inatividade. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista interessante, Kate, sobre a reforma tributária que está aí na pauta. Então, nossos telespectadores e ouvintes já fiquem atentos. Mas, olha, vamos seguir por enquanto com as informações. Uma equipe da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, da Sabesp, realizou a higienização de toda a área do entorno da penitenciária Valentim Alves da Silva, na cidade de Álvaro de Carvalho. Isso mesmo. E o objetivo foi evitar a propagação do novo coronavírus causador da Covid-19. Para isso, os agentes da Sabesp utilizaram água clorada em alta concentração, visando promover a limpeza do local e impedir a contaminação de servidores e reeducandos. As demais áreas de acesso coletivo também estão sendo higienizadas diariamente, como portaria, refeitório, galeria central, salas administrativas e pavilhões habitacionais. A direção do presídio também distribui máscaras e luvas ao corpo funcional e reeducandos e disponibiliza álcool em gel em todos os setores. Muito bem, vamos de entrevista. É isso mesmo. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Antônio Carlos Rodrigues do Amaral. Ele é advogado e professor de Direito e vai falar com a gente sobre a necessidade da reforma tributária em meio à pandemia do novo coronavírus. É isso mesmo. Bom dia, professor. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos os ouvintes da Rede Alesp. Professor, por que é tão necessário fazer a reforma tributária neste momento de pandemia? Bom, eu não acho que seja necessário, eu acho que é o contrário a fazer a reforma tributária nesse momento de pandemia. Eu acho que quando nós temos uma desestruturação total das contas públicas, quer dizer, nós viemos de uma crise econômica, temos alguns problemas com uma certa crise política. A isso se soma o problema sanitário, enfim, toda a pandemia, com estados que não conseguiram fazer os seus ajustes fiscais, com o governo não tendo mandado a reforma administrativa, o que vale dizer, não houve tratamento, melhor adequação das estruturas do Estado para servir a população. E com gastos emergenciais, o que aumentam ainda mais as estruturas gastos da União, Estados e municípios, fazer reforma tributária nesse momento me parece que vai ser apenas, criar mecanismos para aumento da carga tributária. E no momento em que a sociedade também, enfim, com crise econômica, a sociedade não está produzindo, os índices de desemprego são muito elevados. Então, neste momento, agora, julho, agosto de 2020, ou ainda durante este ano, não me parece adequado tratarmos de reforma tributária, ainda mais de reforma tributária nas estruturas complexas que estão sendo propostas, seja na Câmara, seja no Senado, seja pelo próprio governo federal. Agora, doutor, como é que o senhor responderia, então, à questão da premência, da necessidade dessa reforma? Porque uma das demandas que se coloca é reduzir a burocracia, justamente para que haja melhor e mais investimento no Brasil, principalmente no momento em que os investimentos até estão fugindo do país de alguma forma, né? Como é que o senhor rebate essa informação? Mas essas reformas vão aumentar a burocracia? Veja bem, então a gente está falando coisas diferentes, porque você nota, a PEC 45, que está na Câmara dos Deputados,
ela propõe a unificação de 3 tributos, IPI, o ICMS, que é o IPI federal, o ICMS estadual, o ISS dos municípios. Ela prevê criar um novo tributo, chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, no nível federal. No Senado, a proposta é pouco parecida, mas é criar uma fusão de 9 tributos, o que torna ainda mais complexa. Mas ambas as propostas, seja a PEC que está na Câmara dos Deputados, seja a PEC que está no Senado Federal, criam novos tributos. Elas criam o IBS e criam mais impostos seletivos em adição a tudo isso que nós temos hoje. Aí há uma fase de transição prevista na PEC 45 de 10 anos e na PEC 110 do Senado de 6 anos. O que vale dizer, durante no mínimo 6 anos pelo Senado ou 10 anos pela Câmara dos Deputados, os contribuintes vão continuar pagando todos os tributos que já existem hoje, cumprindo todas as burocracias que já existem hoje, e aí vão ter mais burocracia com o imposto federal pela PEC da Câmara ou com o imposto estadual novo alargado pela PEC do Senado, além de todo o custo do novo tributo. Então, nós vamos ter mais tributo e mais obrigações, e não menos. Percebe? Então, eu concordo com você, nós vamos diminuir a burocracia, mas ambas as propostas da Câmara e do Senado aumentam a burocracia. A proposta do governo de criar uma contribuição sobre bens e serviços unificando PIS e COFINS é uma proposta mais tímida, poderia ser até um pouco mais interessante, mas acontece que, contra os estudos da Câmara e do Senado, que entendem que as alíquotas relativas a PIS, COFINS e IPI deveriam ficar em volta de 9%, no âmbito do governo federal, quando foi a proposta do governo federal já foi de 12%. O que vale dizer, já aumentou em 20% e 30% a alíquota estimada no âmbito da Câmara e do Senado. Principalmente para o setor de serviços. Vai pegar escolas, saúde, planos de saúde, entendeu? Quer dizer, você vai aumentar o que? A mensalidade escolar, você vai aumentar o custo de plano de saúde, você vai aumentar o custo de consulta médica durante uma pandemia? Percebe? Quer dizer, parece muito contraditória a proposta que o governo mandou. Essa poderia simplificar um pouco, mas ela causa uma explosão no aumento da carga tributária. E as propostas da Câmara e do Senado, a PEC 45 e a PEC 110, só vão aumentar mais, vão criar mais tributos, vão criar mais burocracia, com a promessa que daqui 6 anos pela proposta do Senado ou 10 anos pela proposta da Câmara, houvesse uma redução de burocracia e de impostos. Agora, nesse sentido, doutor, nova CPMF e imposto digital, ela não poderia reduzir um pouco a burocracia? Qual é a sua opinião? Não, é verdade. A CPMF não é um imposto digital. Na verdade, está dando um nome bonitinho para o imposto sobre transação financeira. Ele é um imposto muito simples, porque ele é cobrado pelo sistema financeiro. O grande problema é a distorção que ela causa na economia. Seja IPMF, seja CPMF, seja agora, essas pequenas alíquotas, elas pressionam a inflação, elas pressionam a taxa de juros, elas induzem a verticalização das empresas, elas não podem ser excluídas da exportação, elas penalizam os mais pobres, porque, embora sejam pequenas, elas vão sendo incluídas no preço do produto final, seja produto de cesta básica, seja produtos, enfim, de luxo. Tanto faz o produto, seja o custo do transporte, a tarifa do ônibus, a tarifa do metrô, o custo do leite, tudo isso aumenta indiretamente por uma CPMF. É um péssimo tributo, não é utilizado praticamente em nenhum país do mundo. A primeira vez que se falou de um tributo parecido com esse foi em 1986, e levaram a época para o presidente Reagan, para o governo Reagan, analisar. Eles analisaram e responderam com um parágrafo, literalmente, essa proposta de criar um grande tributo sobre transações financeiras. Falaram o seguinte: é péssimo, é regressivo, ele prejudica os mais pobres, ele complica, vamos dizer, ele causa complexidade nas transações, porque ela não consegue ser eliminada da ponta final. Então, trocando em miúdos, ela só é simples para cobrar, mas os efeitos na sociedade são muito complexos. E por isso que ela foi derrubada pelo Congresso Nacional, e vamos torcer para que não volte mais um tributo dessa natureza.
Doutor Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, professor de Direito do Mackenzie, conversa aqui com a gente sobre a reforma tributária. O senhor teceu algumas críticas aí em relação à reforma, ao momento, inclusive, de se fazer. Qual é o posicionamento, então, que o senhor acredita ser o ideal? Existe um momento mais ideal e uma forma mais ideal de se fazer essa reforma? Eu diria duas coisas. Meados da década de 90, eu comecei a defender 3 transformações no nosso sistema de consumo no Brasil, que é um sistema muito complexo. Era a criação da nota fiscal eletrônica, a harmonização das obrigações acessórias entre os estados e a utilização do número único de contribuinte. A nota fiscal acessória, a eletrônica, enfim, não foi uma ideia minha, foi uma ideia que veio, que havia sido criada quando eu estudava em Harvard. Eu estudei o sistema japonês e no Japão eles estavam usando a fatura eletrônica. Então, apenas produzi esse estudo para o Brasil. Falei, olha, no Brasil nós podemos ter um sistema semelhante. Então, hoje a nota fiscal eletrônica é um sistema adotado em todo o Brasil. Número único de contribuinte. Se o contribuinte tivesse o mesmo número para todos os estados do Brasil e para a federação, mesmo que nós mantivéssemos os tributos federais hoje e os tributos estaduais da forma que estão, já começaria a haver um princípio de nacionalização do ICMS. E isso pode ser feito por lei ordinária ou pode ser feito por convênio no CONFAS. Não precisa mudar a Constituição. Outra coisa que pode ser feita no nível do CONFAS, dessa organização dos estados, é a organização das obrigações acessórias. O que significa dizer isso? Que a nota fiscal eletrônica teria, vamos dizer, o mesmo formato no Brasil inteiro, as datas de pagamento do tributo seriam iguais no Brasil inteiro, a classificação dos bens e serviços abarcados, colhidos pelo ICMS, seriam iguais no Brasil inteiro, que são temas que hoje geram muito conflito. Eu cheguei a conversar com alguns secretários de Estado no âmbito do CONFAS, por que não se implanta isso? E, na realidade, a resposta que me foi dada é que os estados querem manter o seu poder. Eles querem manter a sua estrutura de poder. E eles acham que mantendo datas diferentes ou poder de ditar as datas de pagamento do tributo, a alíquota do tributo, assim por diante, isso tudo dá o que eles entendem ser uma autonomia. Essa autonomia que traz a complexidade do sistema. Então, o que eu quero dizer? Primeiro, nós temos condições de fazer reformas infraconstitucionais que já simplificariam substancialmente a sistemática da tributação do consumo no Brasil. Reforma tributária constitucional, como esta PEC 45 que está na Câmara e a PEC 110 que estão no Senado, não vão passar, não tem condições de ser debatida. Elas modificam as estruturas de repartição de poder e repartição de receitas entre União, estados e municípios. Então, imagina, se nem para organizar a obrigação acessória, quer dizer, que a burocracia, os estados conseguem fazer um grande acordo, é impossível fazer um grande acordo que modifique todo o nosso sistema estrutural durante a pandemia. Então, nós temos que passar esta pandemia, aí entrando no ano que vem, fazer debates públicos transparentes. Hoje a Câmara e o Senado não estão nem se reunindo. Como que nós vamos fazer uma proposta de profunda alteração de todos os preços relativos do Brasil? Quer dizer, as modificações são tão imensas, não são cirúrgicas, elas são literalmente devastar o sistema e começar um novo. Como que a gente pode fazer isso no momento que deputados e senadores não conseguem nem se reunir pessoalmente para o debate? Essa é a indagação que eu faço e volto a dizer, há soluções próprias do momento que podem ser infraconstitucionais, que facilitariam muito a vida do contribuinte, trariam segurança jurídica e não precisam de mudança constitucional e nem aumento de carga tributária. Doutor, eu queria falar um pouquinho também sobre as mudanças que as criptomoedas têm trazido, bitcoins, enfim, nós temos aí blockchain que pode mudar muito esse cenário. Como é que o senhor vê esse futuro, né? Porque governos do mundo inteiro correm atrás para saber como é que vão tributar essas transações cada vez mais eletrônicas e nem sempre sob o olhar aí do poder público. Como é que o senhor vê isso? Então, esse é um debate que está sendo feito mundialmente, que não tem nada a ver com CPMF, tá? Quando a gente fala CPMF, ninguém está no mundo falando em criar assim, transações sobre tributação sobre transação financeira. Não é esta a solução que está sendo vista. O que está se discutindo mundialmente é, primeiro, que não é um problema que nós enfrentamos basicamente no Brasil, que aí nós estamos falando das grandes
corporações digitais, Facebook, Apple, Amazon, Google, que na realidade o que elas fazem? Elas transferem as suas sedes para determinados países de baixa tributação. Por exemplo, na Europa muita gente foi para a Irlanda, e com isso elas deslocam, que faz parte da comunidade da União Europeia, ou fazia parte da União Europeia, estou nessa fase ainda do Brexit, para ver como que isso vai ficar. Mas, enfim, então essas grandes corporações mudavam suas sedes para determinados países com tributação favorecida, e com isso elas pegavam todos os lucros, por exemplo, na Europa, e levavam para um país que não tributava, ou tributava mais com menor nível de arrecadação e imposto de renda. Também não distribuíam os lucros para a sua matriz principal nos Estados Unidos. O governo Trump fez uma grande mudança em 2018, deu grandes incentivos para que essas corporações americanas reintegrassem dinheiro nos Estados Unidos com uma tributação mais baixa. Ele trouxe bilhões e bilhões e bilhões de dólares para a economia norte-americana, que foi um dos grandes responsáveis por, em 2018, 2019, também temos esse grande boom econômico nos Estados Unidos, que agora foi atingido pela pandemia, mas já está se recompondo, né? Já se analisa que no próximo semestre, neste semestre, no início do ano que vem, a economia já deva ter encontrado um compasso de crescimento novamente. Então, de fato, as criptomoedas são desafiantes? São, mas como foram também os cartões de crédito? As criptomoedas são apenas uma mudança na formatação, vamos dizer, dos meios de pagamento, mas não das transferências de produtos, né? Quer dizer, os produtos as pessoas continuam adquirindo, né? Se eu compro uma geladeira, se eu paguei por criptomoeda ou não, na prática a geladeira precisa ser entregue na minha casa. Ela precisa vir acobertada com uma nota fiscal. Então nós temos esse problema mais no campo dos serviços, mais no campo da desintermediação financeira, problemas com lavagem de dinheiro, enfim. Por isso que o mundo está estudando quais são os melhores mecanismos. Colocar essas empresas um pouco como responsáveis pelo recolhimento de tributos. Mas se você analisar no Brasil, tudo que você comprar por meio eletrônico, na realidade está vindo com nota fiscal e você está pagando os impostos relativos, né, a essas compras de bens e serviços no Brasil. O grande problema que o mundo analisa são as transações digitais internacionais no campo de serviços, que não é bem o problema que o Brasil está enfrentando ainda nesse momento. Tá certo. Nós conversamos então com Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, que é professor de Direito do Mackenzie. Ele então que prestou aí importantes esclarecimentos sobre a reforma tributária aí em meio à pandemia. Professor, obrigada pela sua participação conosco e até a próxima. Um bom dia, à disposição da LESP, como sempre. Obrigada. O Jornal da Rede Alesp segue agora e vamos falar da coletiva com o governador sobre vacina. Tem muita informação. Olha, na coletiva da última sexta-feira no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória falou sobre a medida provisória assinada pelo governo federal que libera cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais para viabilizar a produção de 100 milhões de doses da chamada vacina de Oxford contra o novo coronavírus. E o governador disse que o estado de São Paulo está disposto a novas alternativas de testagem de vacinas contra a Covid-19. Quero sim cumprimentar o governo federal por ter criado a medida provisória que autoriza o crédito de quase 2 bilhões de reais para a aquisição da vacina de Oxford contra o coronavírus. Nós aqui em São Paulo não fazemos e não faremos nenhuma politização da vacina. A nossa luta é para que a vacina chegue para todos os brasileiros e atenda e preserve a vida dos brasileiros. Não se trata de uma competição para ver quem chega antes. A nossa competição é pela vida, pela existência, pela saúde dos brasileiros. Somos favoráveis, portanto, a todas as vacinas. A de Oxford, a vacina chinesa, a vacina russa e toda e qualquer vacina que aprovada e comprovadamente for imunizadora, ela será bem-vinda no Brasil, ela será bem-vinda na América Latina, ela será bem-vinda no mundo. O governador João Dória ainda anunciou a retomada das aulas presenciais no estado de São Paulo em 7 de outubro. A volta às aulas estava prevista para o dia 8 de setembro.
E a partir de 8 de setembro, as escolas terão a opção de reabrir apenas para atividades de recuperação. Para que a previsão se concretize, é necessário que o estado esteja por 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo. O governador ainda deixou bem claro que o retorno será gradual e, na primeira etapa, vai atingir até 35% dos alunos da rede estadual de ensino. As aulas presenciais em todo o estado de São Paulo, incluindo a rede pública e privada, as aulas serão retomadas no dia 7 de outubro. A previsão inicial, como todos sabem, era para que as aulas pudessem ser retomadas no dia 8 de setembro. A data foi adiada para 7 de outubro por recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus, para garantir uma margem de segurança ainda maior para as crianças, adolescentes, professores, gestores e profissionais da rede pública e privada de ensino e, obviamente, para os seus familiares. A partir do dia 8 de setembro, as escolas públicas e privadas terão a opção de reabrir apenas para atividades de reforço escolar, recuperação e atividades opcionais, desde que localizadas em regiões que estejam há pelo menos 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo. A escolha de reabertura para atividades opcionais e reforço a partir de 8 de setembro é uma decisão que cada escola deve tomar através de um processo de consulta que envolve a comunidade escolar, pais, estudantes e educadores. As escolas que optarem pela reabertura terão de respeitar o limite do número de alunos em sala de aula e rigorosamente os protocolos sanitários. A rede estadual de ensino de São Paulo está se preparando para que a retomada das aulas seja feita com segurança, com absoluta segurança. Para isso, a Secretaria de Educação, com autorização do Governo do Estado de São Paulo, adquiriu uma série de insumos destinados aos estudantes, professores e servidores. São 12 milhões de máscaras em tecido, 300 mil face shields, protetor facial de acrílico, mais de 10 mil termômetros a laser, 10 mil totens de álcool em gel, 221 mil litros de sabonete líquido, entre outros produtos de higiene e segurança pessoal. E o secretário da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, falou da Organização das Nações Unidas, OMS, em relação à volta às aulas e destacou os problemas das crianças estarem fora das escolas por causa da pandemia. Rocieli ainda citou uma pesquisa sobre os riscos da saúde mental dos estudantes com os longos períodos de isolamento devido à pandemia. E em determinado momento da coletiva, o secretário se emocionou ao lembrar do filho. O secretário-geral da ONU fala que com a paralisação das aulas enfrentamos uma catástrofe geracional que pode desperdiçar um potencial humano incalculável, minar décadas de processo e acentuar desigualdades que já estão enraizadas. Nós não podemos, durante todo esse debate, perder de vista isso. Proteger vidas, mas proteger vidas ao longo do tempo também é colocar a educação como um centro sempre do debate. Ao mesmo tempo que queremos proteger vidas, as escolas fechadas em longos períodos podem gerar, inclusive, esse impacto na saúde mental, no bem-estar de crianças, dos nossos adolescentes. Estar fora da escola também aumenta o risco de gravidez na adolescência, risco de exploração sexual, de trabalho infantil. Aliás, a gente já vê em alguns lugares, quando se caminha aqui na sociedade, crianças já na rua, que deveriam e têm que ter o apoio para a educação, mas já fazendo outras atividades que não deveriam. Nós precisamos olhar e discutir isso. Isso aqui são apontamentos mundiais e que logicamente servem absolutamente também para o Brasil. E o confinamento, essa é uma pesquisa feita pelo Datafolha, que foi divulgada esta semana, que mostra que o confinamento deixa 75% dos alunos ansiosos, irritados, tristes, com um caminho para a depressão. E esse é certamente um fator de saúde que precisa ser discutido. Como que a gente está apoiando? O que está acontecendo na vida desses jovens? Porque muitas vezes a escola é o porto seguro desses jovens, é onde ele vai buscar ajuda. E aqui falo com uma experiência pessoal
Em relação ao meu filho, e, enfim, tudo que a gente está passando, ele está me assistindo. Desculpa, governador. Mas a gente não pode ignorar esse tipo de coisa. A gente está falando aqui de saúde dos nossos jovens, que a educação tem um papel fundamental. Eu agradeço muito aos professores e professoras que fazem isso diariamente. Heróis que muitas vezes não estão sendo reconhecidos naquilo que estão fazendo. Na coletiva, o secretário municipal da Educação, Bruno Caetano, que representou o prefeito de São Paulo, disse que os alunos das escolas municipais vão receber um kit de higiene e só vão retornar às aulas quando for seguro. Nós só abriremos escolas quando a saúde entender ser seguro, né? Seguimos, então, absolutamente alinhados e subordinados à saúde pública. Quero dizer também, governador, que esse é um momento de planejamento, esse é um momento de preparação. E queria destacar aqui alguns aspectos, algumas iniciativas do prefeito Bruno Covas, né? Primeira questão importante, quando pudermos voltar às aulas presenciais, relevante que não tenhamos problemas de vagas nas escolas públicas municipais. Segunda questão importante nesse planejamento, novos educadores. A Prefeitura de São Paulo segue aí repondo os seus quadros. Sabemos que temos mais de 5.000 educadores na rede pública municipal com mais de 60 anos ou com algum tipo de doença associada. Esses não poderão retornar às atividades presenciais e precisamos ter essa força de trabalho recomposta quando as aulas presenciais puderem ser realizadas. Outro ponto importante nesse planejamento, os protocolos sanitários, discutidos com o Plano São Paulo e com a Secretaria Municipal de Saúde. E aqui vou dar alguns exemplos. Estamos adquirindo 2.400.000 máscaras em tecido para serem distribuídas aos nossos estudantes e aos nossos educadores. E também no retorno às aulas presenciais, cada aluno da rede pública municipal vai receber um kit, portanto, individual, contendo, além das máscaras que eu aqui mencionei, sabonete, álcool gel e também um copo, uma caneca, para que esses equipamentos não sejam compartilhados na escola. Terceiro ponto fundamental do planejamento, a questão pedagógica, as aprendizagens, né? A Prefeitura de São Paulo vai entregar, aliás, já estamos entregando a partir dessa última semana, desde a última quarta-feira, 500 mil de novos livros para os nossos alunos, produzidos a partir da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, com os conteúdos do currículo da cidade, com mais 2 a 3 meses de atividades remotas para as nossas crianças. E o governador João Dória anunciou a 10ª reclassificação do Plano São Paulo e a 9ª quarentena no estado. Dória falou que está otimista porque o estado chegou a 86% da fase amarela. As últimas 2 semanas houve uma queda no número de óbitos, na quantidade de internações no interior de São Paulo, região que mais nos preocupava. A capital já vem apresentando um bom desempenho há praticamente 6 semanas. Mas o interior nos preocupava muito. Continua a preocupar, porém, agora temos um horizonte e temos boas perspectivas e bons resultados. Este fato propiciou que 9 regiões de saúde localizadas no interior do estado de São Paulo tenham conseguido evoluir para a fase amarela do Plano São Paulo. A fase amarela é menos restritiva em relação às atividades econômicas e também a mobilidade social. Esta é uma ótima notícia para mais de 15 milhões de brasileiros que vivem em São Paulo, nas regiões de Araçatuba, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Sorocaba e Taubaté. Com a evolução de todas essas regiões, temos no estado de São Paulo 86% da população do estado em áreas que estão localizadas na fase amarela do Plano São Paulo. Repito, 86% da população do estado já estão na fase amarela do Plano São Paulo. Superaram a fase vermelha, a fase laranja e agora na fase amarela. Mas isto, obviamente, não deve significar nenhum relaxamento contra o coronavírus, nenhum relaxamento com as medidas restritivas e de cuidados pessoais. Qualquer descuido pode ser fatal.
Os bons sinais que nos fortalecem aumentam a nossa responsabilidade, nossa, do Governo de São Paulo, do Centro de Contingência do Covid-19, do Conselho Econômico, dos membros do Secretariado de São Paulo, dos profissionais de saúde, dos meios de comunicação e dos habitantes do Estado de São Paulo. Vamos continuar evoluindo, esperamos, trabalhamos por isso, passo a passo, de forma segura e de forma precisa, o que tem transformado o Plano São Paulo numa referência para o Brasil e também uma referência com respeitabilidade internacional. E o secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vignoli, ressaltou os números de internações em UTIs no interior do estado, principalmente nas 9 regiões que chegaram à fase amarela. São quedas nos 3 indicadores, 10% em número de casos, 7% nas internações e 4% no número de óbitos. Nós estamos com 2 regiões saindo da fase vermelha para a fase amarela. Eu queria destacar Ribeirão Preto, que ao longo desse período saiu de 6,83 leitos de UTI por 100 mil habitantes, chegando em 22,8. Então esse é o trabalho da saúde, esse é o trabalho dos gestores municipais e do governo do estado, levando uma ocupação de 94% para 73% dos leitos de UTI. Foram 2 meses de Ribeirão na fase vermelha e agora essa grande vitória, podendo avançar da fase vermelha direto para a fase amarela, com essa grande construção na capacidade hospitalar da região. Em Piracicaba, da mesma forma, nós tivemos a fase vermelha na última atualização e agora voltando da vermelha para a fase amarela, 9,66 leitos de UTI por 100 mil habitantes, vindo para 15,4 leitos por 100 mil habitantes, uma ocupação que caiu da última atualização para essa, de 85% para 70%. As regiões que vêm da fase laranja para a amarela tiveram uma construção ao longo de todo esse período, e elas vieram nessa atualização por conta da própria evolução da pandemia e também dessa capacidade hospitalar aumentada. Todas essas regiões, Vale do Paraíba, que nós tivemos queda agora nas internações e queda nos óbitos, nós saímos de 7,05 leitos por 100 mil habitantes, chegando em quase 20 agora. Eu não vou citar cada uma das regiões, mas passando aqui para essas que saem da fase laranja para o amarelo, cumprimentando os gestores que foram responsáveis, mantendo as regras do Plano São Paulo até agora, para que a gente pudesse atingir esses resultados. Todas essas regiões, no mínimo, dobraram o número de leitos de UTI ao longo desse processo. Campinas, Sorocaba, Araçatuba, Marília, São João da Boa Vista e Bauru. As regiões que permanecem na fase laranja, essas também tiveram um bom trabalho. Barretos teve uma evolução ao longo desse processo, ainda não chegou, pôde aumentar substancialmente o número de leitos de UTI ao longo desse período também, e mais um esforço para que a gente possa, na próxima atualização, seguir avançando e poder atingir os níveis da fase amarela. O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, falou do sucesso da flexibilização para a retomada das atividades econômicas e acrescentou que agora não será diferente na educação para ter uma volta gradativa e consciente. Flexibilizar não impactou de forma alguma o controle da epidemia no estado. Um grande exemplo é o município de São Paulo, que apesar das flexibilizações num local que foi sempre o epicentro da epidemia no nosso país, conseguiu fazer uma redução de número de internações e de óbitos decorrente da atividade ali realizada, mesmo com a flexibilização em curso. Ao mesmo tempo que a flexibilização ocorre, damos a todos, de forma absolutamente única, a oportunidade que a nossa sociedade possa retomar as suas vidas. Foi assim que pactuamos. Nós dissemos, fiquem em casa enquanto acertamos a saúde, acertamos os números de leitos. E na educação também não será diferente. Temos que proteger vidas, tanto de estudantes, tanto dos educadores e daqueles que também ficam em casa, os seus pais, os seus avós, os seus tios. O retorno da educação também levará e seguirá as condições
do Plano São Paulo de uma forma pactuada, regionalizada e, mais do que isso, opcional. Bom, e agora vamos para mais uma entrevista, Jeremias. É isso mesmo? É isso mesmo, vamos conversar com a fonoaudióloga Andréia Cristina Cardoso. Ela vai falar com a gente sobre as crianças com TDAH e o retorno às aulas. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia. Andréia, eu vou só tirar uma dúvida inicial aqui, porque olha só, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Eu queria já começar pela definição, porque quando a gente fala em hiperatividade, parece que a criança tem que ter muita atenção, e é o contrário, não é isso? É isso mesmo. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno de origem genética neurológica, na qual os principais sintomas são a desatenção, a agitação motora, inquietude motora e a impulsividade. O indivíduo pode ter esses três sintomas associados, ou ele pode ser predominantemente desatentivo ou predominantemente hiperativo e impulsivo. Existe uma prevalência na população alta, de 3% a 5%. Isso precisa ser levado muito em consideração, né? E ele é um transtorno pervasivo, porque ele acompanha o indivíduo pela vida toda. Na verdade, não existe cura, mas tratamento, né? Certo. E, André, quais as implicações, né, que esse quadro, então, acarreta no aprendizado escolar dessa criança? Implicações, na maioria das vezes, muito negativas, né? Porque se a criança for... se ela tiver esse tipo combinado, ela é uma criança... que vai ter prejuízos tanto na questão do foco da atenção, mas também muito na questão comportamental, porque é aquela criança levada, a criança que não para, que transita muito pela sala de aula, que atrapalha os coleguinhas, além de atrapalhar a si própria, né? Se a criança for predominantemente desatentiva, é aquela criança que muitas vezes passa desapercebida pelo professor, porque é a criança quietinha, que não dá trabalho, que produz pouco, né? E aí fica sempre uma dúvida, será que ela produz pouco porque ela realmente tem uma dificuldade de aprendizagem ou porque ela tem um foco de atenção muito reduzido que faz com que ela perca, né, informações, e aí por conta disso mas ela não dá trabalho, é aquela criança que acaba sendo a criança boazinha da sala. A criança que aí tem um comportamento mais hiperativo e impulsivo é aquela que salta aos olhos e que, com certeza, para o professor, é a criança que acaba trazendo mais dificuldade no manejo das aulas e acaba sendo percebida mais rapidamente e encaminhada, né, para uma avaliação específica. Certo. E, André, como que é feita essa avaliação, né? Como você mesmo pontuou, nem sempre é tão fácil identificar que a criança tem o TDAH, porque ele pode ser facilmente confundido até com uma distração, uma falta de interesse ou até uma dificuldade natural que a criança pode ter, né? Como que é feito esse diagnóstico? Logo que a criança entra no ensino infantil, é um momento que isso, de alguma maneira, fica mais evidente, né? Porque aí, na escola, é o primeiro ambiente fora da casa da criança onde existem regras de convívio. Então, existe o horário para o lanche, o horário da soneca, o horário da brincadeira no pátio, o horário da tarefinha, né? O horário enfim, da roda de conversas, da leitura que a professora faz. Então, o que acontece? Nesse momento, essa criança que tem comportamentos relacionados ao quadro de TDAH, ela começa a destoar, porque ela tem dificuldade, primeiro de tudo, em respeitar essas regras, e aí o professor, o educador, ele precisa ter um olhar muito
detalhado, muito individualizado para perceber exatamente o que você mesmo colocou. Se é um comportamento natural da criança, porque ela está ainda em fase de adaptação a esse grupo, né, relacionado à classe e essas regras novas de convívio, ou se realmente são comportamentos inadequados e que podem trazer realmente um prejuízo para o aprendizado. Então, o que acontece? Esse professor tendo este olhar, e isso deve ser uma coisa feita diariamente, ele tem que chamar esses pais para verificar se isso também acontece fora do ambiente escolar, e aí pedir que esses pais levem essa criança ao pediatra, que faz o acompanhamento, e esse pediatra vai fazer um rastreio para verificar se essa criança está dentro do que seria o esperado ou não, e caso isso esteja fora do esperado, chamando muito atenção, ele encaminha essa criança geralmente para o psiquiatra infantil, para que seja feita a avaliação específica deste transtorno e aí as devidas condutas. Nós estamos conversando com a Andréa Cristina Cardoso, é fonoaudióloga e também é especialista, né, em psicopedagogia. Eu queria saber o seguinte, o governador anunciou agora o retorno às aulas presenciais, 7 de outubro de 2020, mas deu aí digamos, uma margem para negociação, digamos assim, entre escola e os professores, né? Atividades de recuperação. Esse grupo de crianças tem que ter uma prioridade, doutora, em relação a isso? Talvez seja bom o diretor conversar, falar, olha, meu aluno tem TDAH, ele está precisando de reforço. O que a senhora acha? Na verdade, a criança, quando diagnosticada com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, e que já frequenta, então, o ensino fundamental, 1, 2 ou o ensino médio, ela provavelmente já tem o diagnóstico, ela já está sendo acompanhada por um especialista, muitas vezes sendo medicada, e muitas vezes também fazendo um acompanhamento terapêutico que a ajude a controlar esses comportamentos inadequados, principalmente a questão relacionada à inquietude motora e à impulsividade. Já existe, nesse caso, algumas orientações muito específicas à escola. Por quê? Porque essa criança tem uma dificuldade de se manter atenta, essa atenção sustentada, ela é muito mais difícil para essa criança, então já existem algumas orientações. Por exemplo, de que ela faça, no mapeamento da sala de aula, que ela se sente próxima ao professor, longe de portas e janelas que são distratores, longe de crianças que falam demais, ou crianças que se movimentem muito, mas que não tenham quadro, mas que abram e fechem muito mochila, deixem cair algumas coisas no chão, porque isso tudo são distratores que podem prejudicar essa criança. Essa criança, por exemplo, para fazer uma prova, muitas vezes o ideal é que ela tenha um tempo a mais, porque ela tem uma dificuldade de foco. Então, se ela for fazer uma leitura, por exemplo, numa prova de compreensão textual, um texto muito longo, ela pode se perder, né? Ou ela pode ter que, toda vez que ela for responder uma pergunta, ter que ler o texto novamente, o corpo do texto todo. Então, ela gasta mais energia, ela necessita mais de tempo. Então, já existem algumas orientações que são específicas, né? Esse retorno às aulas vai fazer exatamente com que essas orientações, com que o professor, e principalmente pensando no ensino fundamental 2 e no ensino médio, o que acontece é que existem muita troca de professores na sala. Então, essa criança também precisa de mais tempo para se organizar, guardar o material de determinada matéria, que acabou agora, e organizar o material da próxima aula, né? Então, existe, sim, algumas recomendações que já existiam e que precisam ser retomadas, e agora, depois de tanto tempo sem aula, essa criança precisa ser reavaliada por esses professores e precisa existir uma comunicação entre pais, professores e profissionais que a acompanham, para que, de alguma forma, possam se estabelecer estratégias mais específicas que minimizem a dificuldade e valorizem as competências que essa criança já tem e as potencialidades dela.
Né? Essas Entendi. adaptações, elas são sempre individuais, porque apesar do termo, né, TDAH, parecer assim mais generalista, cada criança tem um perfil. Então, a gente precisa adequar as orientações para cada indivíduo. Agora, a gente sabe que essa volta ela vai ser gradual, ela não é para todos, é assim, um início para a recuperação. E quando a gente fala desse universo de TDAH, a gente também queria ampliar um pouquinho, porque eu já pude fazer reportagens sobre isso, sobre descalculia, que é a criança que tem dificuldade de cálculo com matemático, disgrafia, tem dificuldade de escrever. Então, são muitas. E todas essas crianças estão indo agora no ensino remoto e os pais que têm que observar. Qual é a orientação que a senhora dá para atenção para essas crianças, que os pais, às vezes, não sabem que a criança tem uma disgrafia, uma descalculia, um TDAH, e aí o aluno não avança e ela está achando que é por causa do ensino remoto somente. Exatamente. Muito boa essa sua pergunta. A dislexia, ela é um quadro caracterizado por ela é um transtorno específico de aprendizagem, caracterizado por uma dificuldade do aluno em atribuir som aos símbolos gráficos da escrita. Então, ele tem uma leitura, ele aprende a ler, ele é capaz de ler, mas ele tem uma leitura que é mais lentificada, silabada, entrecortada, é uma dificuldade de atribuir entonação, então ele pode ler ao invés de fábrica, fabrica, ao invés de está, esta, e isso muda completamente o significado daquilo que ele está lendo. Fora isso, ele tem uma dificuldade também em respeitar os aspectos prosódicos, que é a pontuação. Então, se é uma frase afirmativa, negativa, se é interrogativa, exclamativa. Então, a dislexia, ela é um quadro que acaba comprometendo outros aspectos do aprendizado, como a descalculia, como a disgrafia, como a desortografia, por exemplo. Então, a criança na desortografia tem trocas de letras, né? Ela vai trocar letras que podem ser letras semelhantes auditivamente, P e B, T e D, F e V, como podem ser letras semelhantes visualmente na letra bastão ou na letra de forma, o P e o Q, o B e o D. Né? Na descalculia, muitas vezes a criança não tem... A descalculia é caracterizada por uma dificuldade na questão do procedimento, do cálculo, de compreender que o X, por exemplo, na multiplicação, ele tem uma representação diferente do nome da letra do alfabeto, né? Então, e compreender que 50 é menor que 500, embora o zero não tenha valor nenhum. Então, isso é caracterizado pela descalculia. Mas, muitas vezes, a criança não tem dificuldade no procedimento. A dificuldade dela é na leitura do enunciado de um problema, né? Por conta da dificuldade da dislexia que foi relatado há pouco. Então, o professor precisa estar muito atento a esses sinais, porque quanto antes isso for percebido, diagnosticado, quanto mais precoce, melhor vai ser o rendimento dessa criança, porque o disléxico, assim como a criança com TDAH, ela também tem essa característica de ser uma alteração pervasiva, vai acompanhá-la a vida toda. Mas a gente não tem cura, tem tratamento, né? Então, vamos tratar de uma forma específica cada uma dessas crianças. E é muito comum existir uma comorbidade, ou seja, um quadro de dislexia associado ao quadro de TDAH. Não é via de regra, mas é muito comum. Né? Então, a gente precisa ficar realmente muito atento, e os pais, principalmente, para que se evite alguns rótulos do tipo, a criança ela é desmotivada, ela não tem interesse, ela gosta de fazer determinadas coisas, como jogar videogame, mas na hora de estudar, de ler, escrever, isso ela não... e, na verdade, não é, né? A criança ela está com realmente uma dificuldade nesse aprendizado, que pode estar aí mascarado por algumas questões que podem passar desapercebidas, mas que é muito importante o educador, ele é o nosso termômetro, porque a criança passa muitas horas do dia na escola, principalmente aquelas que ficam no período integral. Então, o educador é o grande termômetro, é aquele que vai realmente
perceber esses sinais para trazer para os pais e os pais buscarem ajudas com os especialistas. Sem dúvida. E André, a gente sabe que a internet, né, as tecnologias são realmente grandes aliadas num momento como esse de pandemia, né? Mas ainda assim existem muitas críticas aí em relação a esse ensino à distância, por uma série de razões, né? Que a gente pode aqui discorrer, especialmente pela falta até de uma metodologia de ensino à distância. Muitas vezes a escola não tem essa metodologia e acaba sendo uma aula virtual, quer dizer, são coisas diferentes, né? E quando a gente fala de uma criança que tem algum tipo de problema nesse sentido, né, como o TDAH, como as outras disfunções que o Jeremias pontuou, quer dizer, e os pais sabem que a criança tem, aí vai exigir um cuidado ainda muito maior, né? Que dicas, então, a gente poderia dar, dicas práticas para esses pais? Até porque a gente sabe que não é uma missão fácil para eles, né? A gente não pode deixar de considerar também o sentimento dos pais nesse momento. Os pais não são professores, mas eles querem dar o melhor para o filho, mas muitas vezes eles não sabem nem como dar esse suporte, né? Então, que dicas práticas a gente poderia dar, então, para esses pais nesse momento, especialmente quando a gente fala de uma criança com algum tipo de disfunção nesse sentido? Perfeito. Na verdade é o seguinte, né? Ninguém estava preparado para lidar com essas adaptações que foram muito rapidamente realizadas no sentido de compensar e de não se perder o ano letivo, né? E com isso o que aconteceu é que todo mundo teve que, de alguma maneira, se organizar para dar conta da questão de conteúdo. E o mais importante nesse momento não seria o conteúdo, mas a gente conseguir que todas as crianças, dentro das suas respectivas séries escolares, conseguissem, de uma forma muito sistemática e talvez até mais simplista, garantir as habilidades preditoras para as competências pedagógicas exigidas para aquela seriação. No caso, pensando especificamente, no caso das crianças com TDAH, com dislexia, né, por exemplo, e não só para essas crianças, mas principalmente para essas, a gente precisa deixar algumas coisas muito claras, né? A casa não é escola, escola não é casa. Seria a extensão uma da outra. Então, isso implica em dizer que os pais não são educadores, assim como os educadores não são pais. A gente não pode transferir papéis, né? Mas esses pais, sabendo já que para essas crianças que já têm diagnóstico, sabendo que já existiam algumas orientações para as aulas presenciais, os professores precisariam de ter assim, alguns cuidados para orientarem esses pais. De que forma? Então, primeiro, né, tanto a criança com dislexia quanto a criança com TDAH, né? Muitas vezes o que é preciso, essa criança precisa de um auxílio de um leidor para ela, porque textos longos são difíceis para essa criança manter o foco e compreender. Muitas vezes essa criança que tem uma desortografia, por exemplo, ela precisa de um auxílio de um escritor, né? Então, ela vai dar a resposta oralmente, mas alguém precisa ajudá-la, porque senão ela gasta muito tempo, ela perde o interesse, ela perde o foco e ela não consegue realizar a tarefa, né? A fonte do texto, ela tem que ser maior, né? Existe maior na tipografia, né? Ela pode ser 12, 14, e a melhor fonte seria Arial, né? Para essa criança ter um pouco mais de precisão. Não é interessante que eu coloque nada em itálico para essa criança, porque pode dar uma sensação de escrita sobreposta, né? Mas talvez o negrito para mostrar quais as partes principais daquele texto, daquele enunciado. Isso tudo auxilia e diminui essa corresponsabilidade dos pais, né? Os pais precisam, mesmo porque a maioria dos pais estão trabalhando em casa remotamente também, né? Então não dá para ficar 4 horas acompanhando a aula, que muitas vezes acontece, ou simplesmente tendo que depois no horário
que seria do lazer ou do lanche, da refeição, fazer com que esses pais virem professores particulares para fazerem as tarefas, né? E aí a gente acaba prejudicando um vínculo afetivo emocional entre pais e filhos, porque eles mudam os papéis e a gente não pode correr esse risco. Neste momento está todo mundo mais confinado, então o ambiente familiar precisa ser muito prazeroso, gostoso, né? Então a gente não pode exigir daquela criança além daquilo que ela pode desempenhar. Isso precisa ficar muito claro. Então, os professores precisam conversar com esses pais e vice-versa, para que possam ser feitas as adaptações necessárias e aquilo que a gente precisa garantir, qual é a habilidade preditora que a criança precisa realmente saber para aquela competência. Então, às vezes, eu não preciso de um texto tão longo para verificar o conhecimento que o professor gostaria de se certificar que a criança teve ou não. Tá certo. Nós conversamos então com Andréa Cristina Cardoso, que é fonoaudióloga. Ela que falou então sobre crianças com TDAH e o retorno às aulas. Andréa, muito obrigada pela sua participação conosco. Foi um prazer conversar com você e até a próxima. Até. O Jornal da Rede Alesp continua por aqui e você vai conferir agora os números do coronavírus em todo o Brasil. 101.000 mortes, 101.142 mortes confirmadas até às 8 horas desta segunda-feira, aponta o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. E o balanço indicou que 1.001 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 3.035.582 casos foram confirmados. E o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, em visita a Ribeirão Preto, teve apoio do deputado Léo Oliveira, do MDB, para o aumento da capacidade hospitalar na cidade para o tratamento da Covid-19. E foram quase 100 respiradores para diversas unidades, além de 23 novos leitos para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e para o Hospital Estadual de Serrana. O parlamentar destacou a importância destes esforços do governo do estado na região. Nossa obrigação, diz ele, é contribuir com a nossa região, ainda mais neste momento de pandemia que atravessamos. Nossos esforços são para que a região avance fases no Plano São Paulo com responsabilidade com a saúde pública e a economia regional. Bom, e segundo o levantamento feito pelo Quartz, o Brasil é um dos países que mais tem doses de vacina reservadas contra a Covid-19. Até o momento, são 220 milhões de doses, sendo 120 milhões da chinesa Sinovac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o estado de São Paulo, e mais 100 milhões da Universidade de Oxford. O país com o maior número de doses reservadas são os Estados Unidos, com 1 bilhão. Outro país que vai receber 1 bilhão de doses é a Índia. A diferença é que o acordo firmado no país obriga a empresa indiana a distribuir a vacina para os locais mais pobres primeiro. E já a União Europeia tem 500 mil de doses reservadas. Boa parte delas com a Sanofi, que já está na fase 3 de testes. Outros países, como a Alemanha, a França, Holanda e Itália, têm um acordo com a AstraZeneca, onde já tem mais de 400 milhões de doses reservadas. Vamos conferir agora o destaque que marcou este primeiro bloco do Jornal da Alesp. O Hospital Luzia de Pinho Melo, do município de Mogi das Cruzes, recebeu 3 respiradores anunciados pela Secretaria de Desenvolvimento Regional ao deputado do PL, Marcos Damasio. Estes respiradores já estão sendo agregados ao sistema hospitalar, ampliando o atendimento no combate ao novo coronavírus. O Jornal da Rede Alesp faz um breve intervalo. Você fica aqui por dentro do que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus. É isso mesmo. Vamos dar uma pequena paradinha e voltamos em poucos minutos com mais informações para você. Não saia daí. Até já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.